Nós temos agora as ferramentas de esboço. Nós já sabemos que para criar um esboço a gente clica aqui no ícone Create Sketch e aí a gente seleciona um dos três planos. Vamos criar aqui nesse plano frontal. As ferramentas principais, as que mais a gente usa, são a ferramenta de linha, a ferramenta de retângulo e de círculo, tá? A ferramenta de spline é bem fácil, a gente não vai usar, apesar de eu mostrar rapidinho como ela funciona. A ferramenta de espelhamento seria já uma ferramenta de edição, para que a gente faça espelhamento de entidades já criadas. E a gente vai usar também muito a ferramenta de dimensionamento, a ferramenta de recorte e também a ferramenta de cantos, de arredondamento de cantos e de chanfros, tá? Além dessas que estão disponíveis aqui para a gente, para criação e modificação, a gente tem mais algumas extras aqui na criação. E dentro dessas próprias, por exemplo, para retângulo, para circunferência, a gente tem opções a mais aqui dentro. Vamos dar uma olhada como isso funciona, ok? Então vamos começar pela ferramenta de linha. Nós podemos clicar aqui para acionar a ferramenta, veja que aparece no cursor uma linhazinha, né, com uma semicircunferência na ponta. Ou a gente pode, né, aqui digitando a tecla Escape, a gente sai do comando Line. Ou a gente pode digitar apenas a letra L no teclado quando eu estou no modo Sketch. Quando eu digito L, veja que ele ficou azul, eu não havia levado o mouse para ele. E já entramos no modo Line. Para a gente trabalhar o modo Line depois de acionado é simples. A gente clica em um ponto, solta o mouse, não precisa ficar com o botão apertado, vai clicando em vários pontos e vai criando linhas, tá? E se eu quiser terminar? Bom, se eu for fazer uma superfície fechada, quando eu clicar no ponto inicial, ele automaticamente já sai do comando Line, tá? Mas se eu for fazer uma superfície que não seja fechada, aí eu posso sair digitando, por exemplo, a tecla Escape. Ele saiu do comando Line. Perfeito? Aqui tem uma coisa bastante interessante. Quando eu desenhei essa linha, ele colocou aqui, ó. Quando eu desenhei essa primeira, ele não colocou nada. Nessa segunda, ele colocou um paralelo. Ele percebeu que havia uma linha e que as duas se tornaram praticamente paralelas, então ele já deixou elas paralelas. E essa última também ele deixou paralela com essa. Esses símbolos que a gente vai ver depois, eles estão aqui. A gente pode colocá-los depois, mas já no desenho eles aparecem. A gente pode deletar. É só clicar em cima do símbolo. Não era isso que eu queria. Então eu clico em cima do símbolo e deleto. Por exemplo, esse aqui, ó. Deletei e deixou de ficar paralelo essas duas linhas. Esse aqui eu não deleto, mas eu tenho um problema. Eu não consigo angular essa linha. Sempre que eu mexo, estou mexendo na extremidade aqui da linha, ó, arrastando, ela sempre permanece paralela a essa. Se eu deleto, tá? Essa paralelismo, aí sim eu posso angular essa linha. Perfeito? Quando eu estou no Sketch, eu tenho duas formas de, digamos, apagar alguma coisa que eu fiz. Ou selecionando, digitando a tecla Delete, ou fazendo a seleção por janelamento. Esse janelamento pode ser da esquerda para a direita, tá? Foi esse que eu fiz aqui. Quando eu faço da esquerda para a direita, ele só seleciona o que está dentro da janela. Perfeito? Ó. Veja que eu selecionei essa linha aqui dessa parte fechada, mas ele não ficou selecionado. Já quando eu seleciono da direita para a esquerda, ó, ele seleciona o que está dentro da janela, inclusive o que a janela cruzar. Então é o meu preferido, porque de uma vez só aqui, ó, já deletei tudo. Perfeito? Mas ainda sobre o comando Line. Aqui digitando L, ele entra. Veja que à medida que eu vou digitando a linha, aparece a opção de tamanho da linha para colocar e também do ângulo. Eu mudo entre um e outro com a tecla Tab. Digito Tab, veja que agora eu estou aqui no ângulo, tá? Mudei novamente e eu estou na distância. Por exemplo, eu quero fazer essa linha com uma distância de 60, então eu digito 60 e 90 graus em relação à outra. Digito Tab e aqui eu coloco 90. Ele já assimilou, tá? Quando eu dou Enter, ele já assimilou. Claro, quando eu dou Enter, ele também sai do comando, mas tudo bem. Eu entro com Line de novo e obtenho, clicando no início da linha, eu continuo com o meu comando, tá? Veja que quando eu inicio a linha, ele não faz essa referência angular em relação à linha anterior, tá? A não ser que eu reconheça isso aqui, ó, paralelo. Mas aí não tem problema, eu tenho essa relação ainda com horizontal. De qualquer forma, eu vou digitar Escape aqui para sair. Eu não uso muito, eu prefiro depois eu colocar, eu acho que fica mais rápido, aí vai de cada um,
colocar a ferramenta de dimensionamento depois, tanto da linha como dimensionamento angular, tá? O comando line ainda tem uma particularidade. Por exemplo, quando eu estou fazendo linhas aqui sem mais nem menos, soltando o mouse, ele faz linhas. Porém, se a partir do início da extremidade eu seguro o botão e não solto, aí ele vai fazer um arco que é concordante com a linha anterior. Aqui, ó, não soltei, ele fez o arco. Continua com linha, mas eu quero o arco novamente. Seguro e mantenho pressionado o botão do mouse, ele vai fazendo um arco que é concordante com o arco ou linha anterior. Seguro, mantenho pressionado, arco concordante. Ok? Aqui eu vou fechar. Então, essa particularidade, eu posso fazer linhas ou arcos, tá? Também no comando line, quando eu seguro e solto, tá? Eu posso, como é que se diz, assimilar, não, aqui não dá, a gente já viu isso, né? Assimilar um paralelismo ou um perpendicularismo, aqui ó, veja o que apareceu aqui, a setinha de perpendicular, o símbolozinho, tá? Aqui de novo, vou fazer perpendicular, eu precinto isso, aqui não tá, aqui tá, ó, perpendicular, aqui não está, olha, aqui com essa linha eu vou terminar aqui em cima e aqui eu vou terminar exatamente perpendicular, perfeito? Então tudo isso a gente consegue com o comando line. Nosso próximo comando, deixa eu deletar tudo isso que está aqui, escape uma ou duas vezes, ele sai de dentro do comando que eu estou, que era o comando line. Vamos para o comando retângulo. O comando retângulo, para eu acionar, eu posso ou clicar aqui e fazer o meu retângulo. O padrão é eu clicar num corner do retângulo e depois no outro diagonalmente oposto, tá? Pode ser acima ou baixo, por exemplo. Clico aqui, subo ou desço, ou para trás também, perfeito? Então esse é o padrão do retângulo. Mas eu uso muito, e vocês também devem usar, fornecendo os valores. Quando eu estou abrindo o retângulo, veja que ele já me fornece a cota, né, de altura e de a cota horizontal e vertical. E eu posso digitar, aqui está com 41 horizontal, eu vou deixar ela com 50. 50, depois eu digito a tecla Tab, ele muda para a cota vertical, vou botar 30. Se não era isso, eu fico mudando, Tab, Tab. Quando for isso, eu digito Enter e o retângulo já fica, inclusive, cotado, né, já que eu forcei a cota, com aqueles valores, tá? Que eu coloquei. Aqui eu posso ajustar. Isso aqui não é importante, porque quando eu saio do esboço, essas cotas não aparecem fora. Então, essa é a ferramenta retângulo como padrão de uso normal. Tem uma outra forma da gente usar o retângulo, deixa eu selecionar aqui, deletar tudo, que é a gente clicar aqui, pegar na opção 3 pontos ou por centro. A gente utiliza muito a opção por centro, tá? Essa opção por 2 pontos, ele sempre vai fazer um retângulo horizontal. É o padrão, quando eu clico aqui é 2 pontos, tá? Ele sempre vai ficar na horizontal e na vertical, vai ficar um retângulo bem colocado perfeitamente. Mas eu posso aqui mudar a opção, digamos, para 3 pontos. Aí nesse caso, são 2 pontos e um aqui. Eu posso fazer o retângulo rotacionado, tá? 3 pontos, tá lá, ó. Agora, eu também tenho a opção de retângulo pelo centro, que é muito comum a gente usar. Nesse caso, quando eu clico, o primeiro ponto que eu clicar vai ser o centro do retângulo. Aí eu abro e posso clicar em um ponto ou posso abrir, ó, por centro e digitar valores. Então aqui tem 46, eu vou dizer que é 35, vou digitar Tab e dizer que a altura desse retângulo é de 20. Dou Enter, ele fica um retângulo centrado, tá? Ele deixa umas linhas aqui cruzadas nas diagonais. São linhas de construção, elas não influenciam. Eu posso apagá-las se quiser, só clicar em cima dela e digitar Delete, depois de construído o retângulo. Ok? Então essas são as formas da ferramenta retângulo. Depois a gente tem a ferramenta círculo, ou circunferência, né? Então é só clicar aqui e você abre. O padrão é você digitar um ponto, que vai ser o centro, abrir e clicar num valor qualquer em outro ponto, ele desenha o círculo. Claro, eu aqui cliquei, mas eu posso digitar a letra C para acionar a ferramenta círculo, essa ferramenta padrão que é círculo pelo centro. Primeiro eu clico no centro, depois eu clico num ponto que vai ser por onde vai passar o círculo. Tá? Mas eu posso, quando eu estou clicando, vou digitar C aqui, ó, eu posso já, veja que ele vai abrindo o valor, eu posso digitar o diâmetro, então esse círculo eu vou fazer com 28 de diâmetro, 28 e Enter, esse círculo ficou com 28 e ele já deixa a cota.
Uma outra forma é fazer círculo. Eu tenho várias formas. A primeira é esse padrão, que é pelo centro. Depois eu tenho por 2 pontos. Círculo por 2 pontos. Você vai fornecer 2 pontos e vai indicar o círculo. Claro que esse segundo ponto você pode fornecer a cota, né, o valor da cota, e ele faz. Simplesmente ficou parecido com o primeiro, só que eu iniciei com um ponto aqui. Depois de círculo por 2 pontos, a gente tem a opção de círculo por 3 pontos. Nesse caso, não tem raio. Você vai digitar aqui, 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 e ele vai, no momento quando eu clicar, ele fecha o círculo. Depois a gente tem, caso eu tenha, nessa situação só vale para segmentos de retas, né? Eu tenho a opção de fazer círculo tangente por 2 segmentos. Então vamos clicar aqui, 2 segmentos de reta, aqui e aqui, e vamos pegar a ferramenta círculo. Agora tangente, 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 2 pontos. A primeira tangência é essa, ele pede a primeira e pede a segunda, e a partir dali você vai verificando qual o tamanho do seu círculo e clica quando você chegar onde você quer. Então, círculo por tangência. Depois a gente tem a ferramenta círculo ainda, né? Por 3 tangentes. Ok? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, deletar esse e fazer mais uma linha aqui, né? Já que a gente está com isso aqui aproveitando. Pronto. E agora eu pego o círculo por 3 tangentes. Aqui simplesmente essa e essa. Eu não tenho muito o que fazer, né? Quando eu amarro 3 tangentes, ele já tem um raio definido. O círculo já se cria. Então essa é a maneira da gente criar círculos, né? Depois a gente tem a ferramenta na sequência elipse. Eu não vou, elipse não, é spline. Eu não vou detalhar, mas é muito simples de usar, tá? Normalmente você vai fazendo uma figura, escape você termina, aliás, é enter você termina, desculpa. Tá na agulha? Tá não. Elipse. Eu termino e depois eu posso modificar. E se eu clicar no último ponto, ele fecha, mas já fecha fazendo a concordância, tá? Nós não vamos usar basicamente nesse curso, mas é simples, vocês podem tentar. A ferramenta de espelhamento, não tem muito o que fazer, tá? Ele vai pedir uma linha para espelhar. Então, por exemplo, a gente pode chegar, clica no espelhamento, ele pede uma seleção, tá aqui, ó. Sempre tem uma caixinha aqui onde você tem, nessas ferramentas de edição principalmente, né? Isso aqui é uma ferramenta de edição. E aqui você seleciona, ele pediu o objeto, tá aqui 3 selecionados 3, porque tem 3, eu selecionei esse, vamos lá, esse e esse. 2 objetos selecionados, e eu clico aqui, ele pede qual vai ser o meu linha de espelhamento. Eu clico nela, selecionada, dou OK, ele espelha aqui. A ferramenta de espelhamento a gente vai utilizar bastante, ela não tem também nenhum segredo, né? Vamos lá deletar isso aqui e vamos para a ferramenta de dimensionamento, tá? Então deixa eu fazer aqui um círculo, deixa eu fazer uma circunferência, deixa eu colocar uma linha aqui, assim e assim. Como é que a gente usa? A gente clica, aparece o símbolozinho de dimensionamento no cursor do mouse, ou eu posso simplesmente digitar a letra D. Veja que essa shortcut, esse atalho de teclado, não lembro, não tem problema, simplesmente você deixa o ponteiro do mouse em cima da ferramenta e no descritivo está lá, Sketch de Image está escrito D minúsculo, por exemplo, no círculo, ó. No descritivo está escrito C, no retângulo está escrito R, por aí vai. Então já sei que a ferramenta de dimensão é D. Vou digitar D aqui, ela ficou acionada, é só clicar onde eu quero dimensionar, está com 80, vou dizer que é 70, ele automaticamente fecha. Aqui está com 48, eu vou dizer que é 45, ok. Para o círculo ele vai modificar o diâmetro. Vou deixar esse aqui com 30, para linhas à distância, tá? Veja que se eu jogo muito, ele dá uma distância vertical ou horizontal, tá? Se eu chego muito próximo, ele dá a distância exata da linha. Então essa aqui vai ser 80 e essa aqui vai ser, digamos, 50. E no caso eu posso trabalhar com ângulo. Eu clico numa linha e outra e eu posso fornecer o valor do ângulo. Esse aqui vai ser 130 graus. Então a ferramenta para dimensionamento também é bastante simples de se utilizar, tá? A nossa próxima ferramenta seria a ferramenta de
Arredondamento. Arredondamento, eu tenho uma prática antiga, né, que não era assim, eu clico numa linha e depois em outra. Aí ele pede qual é o ângulo de arredondamento, o valor do arredondamento. Está em 10, eu vou dizer que é 5. Eu posso também utilizar o arredondamento clicando num ponto, tá, e no outro. Ele arredonda 2 vezes. Só que a partir do primeiro ponto, eu ali mudo o valor do arredondamento e aí saio clicando em vários com aquele valor. A partir do momento em que eu clico no segundo, eu não consigo mais mudar. Ele entrou com 10 e ficou com 10 no primeiro e no segundo. Ferramenta arredondamento é bem tranquila. A ferramenta de recorte, tá? Vamos colocar uma linha aqui. Ela é padrão. A gente vai utilizar muito. Você clica em cima de uma linha, normalmente, de um segmento que você quer recortar, e ele mostra aqui na cor grená, né, o que ele vai recortar, ou essa, tá? Ele também recorta somente a entidade, não precisa ter uma intersecção. Por exemplo, quero cortar essa parte. Cliquei ali e recortou essa parte. Somente essa, tá aqui, ó. Quero recortar esse arredondamento, só arredondamento. Essa linha não intersecta nada, se eu clicar nela, ele corta a linha toda. É o caso dessa aqui, por exemplo, ó. E o círculo, eu posso cortar parte do círculo ou a parte que vai dentro do círculo. Então essa ferramenta é também muito simples de se utilizar e a gente vai usar muito. Por fim, a ferramenta de offset. Tá? O offset, a gente tem aqui o Chain Selection, quando ele está ligado, a entidade toda, quando você clica, ela é selecionada. Aqui você coloca o valor, por exemplo, eu vou fazer um offset de 5. E aqui, se não aparecer, você desce aqui a barra de rolagem, aparece se você quer para cima ou para baixo, ou para dentro ou para fora, dependendo da situação. Aqui vai ser para dentro, aí dou OK, ele simplesmente criou aí o meu offset, tá? De novo, ó, vamos fazer um offset. Agora eu não quero com cheio de desligue, eu quero só dessa linha, ela é única, tá? E vamos dizer que eu quero dessa e da continuação dessa, mas não da seguinte. Eu vou dizer que isso aqui vai ser de 10, tá? E aí, claro, ele botou 10, se eu coloco ele para dentro não dá, porque ele vai fechar, né, essa parte aqui para dentro 10 não dá, porque ela tem um raio de 10, vai ficar bem nesse. Mas vamos colocar então 5 aqui, ou 6. Aí eu posso colocar ele para dentro também, né, ó, 6. Aí ele pode ser para dentro, ou... Deixa eu ver, dá um OK aqui para gente ver como ficou. Veja aqui que ficou, ó. Tá vendo? Ele fez aqui internamente. Então, basicamente, essas são as ferramentas para Sketch. Nós temos aqui as ferramentas de constraints, tá? Que a gente vai usar muito, mas eu não vou falar sobre elas individualmente. À medida que a gente for fazendo as nossas práticas, que a gente for trabalhando, a gente vai usar basicamente a grande maioria delas, ok? Então, por padrão, essas aqui são as ferramentas para esboços, ferramentas de sketch, e a partir de agora a gente vai começar a fazer as nossas peças, a fazer as nossas práticas, e a gente vai detalhando mais cada item e vendo uma forma mais correta de utilizar.